Fala pessoal, você está no canal Foca na Fortuna, eu sou Alex Vigato e hoje eu vou fazer uma análise sobre M. Dias Branco, tá? Essa empresa que muitas pessoas conhecem. Se você não conhece, melhor ainda, eu quero explicar um pouquinho sobre ela nesse vídeo e mostrar como eu faço uma análise mais simplificada. Não vou conseguir abordar tudo que eu quero, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom aí para conhecimento, para os seus estudos. E se você está pensando em investir ou não nessa empresa, fica aí que vai valer a pena pra caramba. Vamos lá! Bora lá pessoal, por que eu escolhi essa ação para falar com vocês? Porque quando a ação cai, acontece um efeito incrível que eu não sei se foi estudado ainda por os cientistas, que ninguém vem perguntar sobre a ação que caiu. É só sobre a ação que já subiu 70% que a pessoa quer saber. A ação que caiu, ninguém quer saber de nada. Mas na verdade, a principal oportunidade está nessas ações que caíram, se você souber onde olhar. Não estou falando que é o caso dessa empresa, eu estou abrindo simplesmente para estudo com vocês. Aqui não tem nenhuma indicação de investimento nesse vídeo, é meramente para estudo. Porque muitos me perguntam como que eu faço para analisar uma empresa, o que eu vejo, onde eu vejo. Eu gravei alguns vídeos, eu vou deixar aqui em cima os links deles, sobre como comprar sua primeira ação e os aplicativos e sites que eu utilizo para isso. E hoje vocês vão ver na prática o que eu analiso e como eu enxergo cada um desses pontos, tá bom? Não vou fazer no modo completo, até porque eu acho que você tem que ter uma análise muito mais perfeccionista, detalhada, para você conseguir colocar o seu dinheiro, se for principalmente para o longo prazo, né? Tem que levar alguns critérios de importância em cima disso e eu vou analisar alguns deles com vocês, os que eu acho mais importante e os que eu gosto de olhar, tá bom? Então, primeiro, M. Dias Branco, tá? A sigla dela é MDIA3. Aqui eu tô no gráfico dela. Está aberto o mercado, tá? Hoje ela abriu, estava 7,57 quando eu vi. Por quê? Porque sexta-feira à noite essa ação ela divulgou os resultados dela. Então hoje é o primeiro dia após os resultados e o pessoal, os analistas não enxergaram com bons olhos. E eu quero passar agora para vocês como é a minha visão sobre isso. Tá? Por mais que, claro, talvez outras pessoas que estão no mercado estejam enxergando outras coisas que eu também não estou enxergando, ou então eu esteja enxergando outras coisas aí que eles não estão vendo aqui, tá? O bom do mercado é isso, para todo tipo de estratégia você pode enxergar uma ação de uma série de desmembramentos, né? Então, primeiro, M. Dias Branco, desde março de 2019, ela já caiu, contando com hoje, não fechou ainda hoje, tá? Ela está caindo em torno de 20%. Se você pegar o pico dela, vou pegar aqui, ó, que seria mais ou menos março de 2018, até aqui embaixo, ela está caindo em torno de 36%. Então, uma ação dessa, você tem que sentar e analisar e entender do que ela se trata. Se você não sabe o que é M. Dias Branco, fica tranquilo que eu vou explicar aqui nos próximos capítulos. Então aqui eu deixei alguns sites já abertos, deixa eu abrir aqui para vocês, explicando um pouquinho de como funciona a empresa, tá? Então aqui estão alguns sites que eu gosto de deixar aberto para eu analisar, eu vou passar ponto a ponto com vocês, tá? Mas o primeiro de todos que eu vejo antes de colocar o dinheiro numa ação é o próprio site da empresa. Então o que eu fiz foi digitar M. Dias Brancos, RI, e ele já automaticamente encaminha para esse site, tá? Que é a relação com investidores. Aqui você tem como conhecer a empresa em si, então o histórico dela, a missão e valor, estratégias e vantagens competitivas, como ela funciona, o que ela faz, tem até vídeos explicando isso também. A governança corporativa, informações financeiras, serviços aos investidores, que era a retirada de dúvidas, ou então calls feitas com outros investidores, você tem como baixar isso para melhorar o seu estudo. Essa transparência a empresa ganha, né? Porque quanto mais transparente, mais seguro você estará de investir dinheiro nela. Isso é legal e a gente tem que saber utilizar essas vantagens, esses benefícios de ter o site. E tem sites que são muito bons. Esse daqui não é um dos melhores não, tá? Mas normalmente eu gosto de entender primeiro o que é a empresa, o que ela faz, tá? Eu vou passar um resumo, claro que é mais do que isso,
tá? Mas ela trabalha com bolachas, massas, manteigas, questão de gordura, ela trabalha muito isso, tanto com varejo quanto atacado. E ultimamente, aí no último ano, ela adquiriu a Piraquê, que é bolacha. Então ela já está incrementando o mix de produtos dela para fornecer ao mercado. Então aqui você pode ver que a missão dela, ela oferece alimentos de qualidade, inovadores, saudáveis, saborosos e com preços competitivos. Então o público dela é esse, é para preços competitivos. Esse Piraquê, ele é para uma classe um pouco acima do que ela vem tratando até agora. Eu acho que isso é até para compor um mix dela que ela está fazendo isso, tá? Então, a gente vai passar por alguns dados financeiros aqui, mas vocês vão ver que isso daqui fica mais claro. Na companhia, nas estratégias e vantagens competitivas, tem aqui algumas ações do que ela deseja fazer para melhorar. Quais são os próximos passos que ela vê na melhoria constante? Uma empresa que não melhora, ela piora. Não tem como você ficar parado no tempo e ficar boa para sempre. Não é assim que funciona, infelizmente, nos mercados, né? Então ela tem algumas diretrizes que ajudam até o gestor dela a tomar algumas decisões, tá? Então, alguns pontos aqui dela, a expansão de liderança de mercado, então ela tem um bom market share, ela pega uma boa parte do mercado, tá? que ela atua agora. Melhoria da eficiência operacional e controle de custos, isso daí entra, por ela ser uma indústria e trabalhar muito com essa parte de macarrão, massas em geral e bolacha, o custo do produto influencia muito na análise dela. Então, por isso que ele tem como uma das diretrizes isso, né? Eficiência operacional e controle de custos. Ele desenvolve novos produtos, né? E também aquisições aí, que nem fala aqui embaixo, que é a busca por novas aquisições, é isso que a empresa está fazendo. E aqui embaixo, se você quiser ler, também tem algumas vantagens competitivas, que aqui é mais uma para vender ao mercado aí, mas eu gosto de analisar isso ponto a ponto, tá? Aqui também tem acessos às informações financeiras, então você tem resultados trimestrais, anuais, demonstrações financeiras, tudo relevante para investidores está nesse link, tá? Assim como o serviço a investidores, que é tirar certinho algumas dúvidas, então você consegue e-mail aqui, tá? E tudo mais. Vamos aqui aqui nesse site tem um último relatório que eles divulgaram, que é esse que está aberto aqui, tá? E eu quero analisar alguns pontos com vocês. Então, primeiro são os principais indicadores. Então, aqui ele já mostra quanto ele tem de receita líquida aí nesse primeiro trimestre, tá? Então, o primeiro trimestre ele fechou aqui com 1.316 milhões de receita líquida e ele aumentou 8,2% a receita líquida frente ao mesmo trimestre do ano passado. O que isso quer dizer? Isso é um dado bom, porque ele aumentou a receita, só que se você olhar abaixo, ele tem um volume de vendas total. Então você pode ver que esse volume ele vem caindo. Então esse aumento aqui foi basicamente algumas estratégias que ele tomou, que analisando esse relatório por completo você consegue entender. Mas foi aumento de preço, então ele vendeu menos, mas ele aumentou o preço ao consumidor final e os atacadistas que compram dele também, né? E algumas estratégias de redução de custos, foi o que manteve a empresa nesse período, porque você pode ver que disponibilidade líquida, ele continua com caixa aqui, só que com 30% menor que do trimestre de 2018, até porque ele fez a aquisição no final de 2018 da Piraquê, que, se eu não me engano, foi 2,8 milhões que saíram do próprio caixa dele, tá? Então, ele estava num patamar muito acima aí quando comparado com o trimestre anterior. Você pode ver que aqui mostra o quarto trimestre de 2018, o último, né? Ele está com 39, porque justamente isso, ele alocou grande parte da sua reserva para compra da Piraquê, tá? E aqui embaixo ele já facilita a vida, ele já mostra alguns pontos principais. Então, ó, esses resultados aquém das nossas expectativas deram-se sobretudo pela retração dos volumes, que foi aquilo que a gente analisou lá em cima, então, especialmente das linhas de biscoitos, fruto dos elevados níveis de estoque dos nossos clientes na primeira metade. Então os clientes já têm muito estoque, não vendeu o que eles planejaram, e então eles repuseram o estoque menos. E também pelo custo do trigo em reais, então ele foi 36,9% superior. Aí entra um dos pontos principais. A M. Dias Branco, ela
tem muito impacto, na verdade todas as indústrias têm muito impacto na questão do custo. Então quando você trabalha com commodities, trigo, farinha, isso ele sofre diretamente com o dólar, com o preço praticado no mercado. Então isso é um pouco difícil de você mensurar, apesar de você ter algumas reservas, como caixa que ela tinha, uma série de coisas, isso ainda pode afetar muito. E imagina você tem uma padaria, o trigo, a farinha que você compra sobe 36,9%. É algo difícil, então é um dos riscos que eles gerenciam bem isso, né? Mas é um dos riscos que infelizmente não tem controle sobre isso. Apesar deles estarem tomando algumas estratégias para diminuir esse impacto, tá? E aqui ele mostra algumas coisas que ele já está fazendo. Então ele está reduzindo o quadro de colaboradores aqui com um programa de demissão voluntária, ou seja, ele está diminuindo o custo fixo dele, demitindo essas pessoas, né? Está revisando alguns contratos de terceirização, consultoria, que eles investem bastante nisso, que eu acho que é um ponto bom. Tá? E aqui uma série de pontos, né? Então, investimento na cadeia de suprimento, com destaque para os novos centros de distribuição e para a ampliação das áreas de expedição. Aqui entra que eles estão investindo em um novo centro, né, de distribuição, que é em São Bento, que seria para facilitar essa logística que eles têm atualmente. Para o que eles produzem, eles produzem algumas matérias-primas já. Tá? Gorduras e manteigas, a questão de farinha, então isso daí ele consegue utilizar na operação que produz a bolacha, que produz as massas, então isso daí já supre, só que o problema é que elas estão em cantos opostos, então uma está no Nordeste e a outra está no Sul. Então, logisticamente, fica muito difícil de se analisar, de fazer esse ponto, né? Então aqui, gente, eu indico muito que vocês leiam o relatório das empresas que vocês pensam em investir para entender como ela funciona. Tá vendo que a gente falou lá? Eu acabei de falar da questão do volume. Isso tô vendo com vocês agora, tá, gente? Eu não vi antes, até porque eu queria mostrar como que eu penso e como que eu analiso essas empresas. Então, você pode ver que o efeito de volume, o volume caiu. Então, de todos aqui, ó, de biscoito, massas, farinha e farelo, margarinas, gorduras e outras linhas de produtos, elas caíram de volume, mas o preço aumentou. Então, eles aumentaram o preço. E aí, aqui, ó, deu esse crescimento por isso. Tá? Isso daqui também já está com a Piraquê. Aqui no análise, quando uma empresa adquire outra empresa, até um determinado período, eles colocam separados para você ver o impacto das duas empresas no resultado, tá? Isso é legal. Você pode ver que embaixo tem a M Dias com a Piraquê, só a Piraquê. Então aqui esse relatório é para isso, é para facilitar o seu entendimento dos dados. E tanto que depois de cada ponto tem um texto aqui falando o que aconteceu. Então, ó, em função dos fatores já mencionados, o EBITDA nominal do primeiro trimestre de 2019 caiu 38,9% e 42,6% sem a Piraquê. Tá? O lucro líquido recuou ainda 59%, que é menos aqui, sem a Piraquê fica 53,3%. Então, são esses os dados principais que o pessoal analisou de forma ruim. Então, logo depois disso, eles liberaram na sexta-feira, depois do pregão, hoje teve esse impacto que abriu com um gap aí de em torno de 9%, frente ao que fechou. Por isso que é importante entender por que a empresa sentiu esse impacto. Primeiro, ela investiu pesado na aquisição da Piraquê. Piraquê, para quem não conhece, é uma bolacha que eu já comi bastante ela, na verdade. Gosto, mas é uma bolacha um pouco mais cara e ela tem um público de renda um pouco acima. Então ela não tá entre as bolachas populares, tá? Além de ser uma bolacha boa. Mas é uma empresa que precisa passar por uma reestruturação. Então a M Dias está investindo pesado nessa empresa para reestruturar e melhorar os processos e custos dela para tornar ela rentável, ainda mais rentável no longo prazo, que é essa a ideia dela. Quando uma empresa adquire outra, é para melhorar a eficiência dela, para melhorar no longo prazo e ela ganhar junto. Então, a ideia deles foi essa. Então, no início, exige um investimento muito maior e pegou junto com esse impacto do trigo. Se eu não me engano, eles têm um gráfico aqui do trigo também. Você pode ver que aqui é tudo, ó. Do market share, então, é interessante também, ó. A M Dias Branco, ela tem 36% aqui do market share
Brasil, né? E em massa, em biscoitos, né? 36% em biscoito e 37,9% em massas. Então você pode ver que é uma empresa grande no Brasil e que ela não vai quebrar de uma hora para outra, tá, gente? Que parece que quando a empresa cai 7%, parece que ela vai quebrar. Não consigo entender esse tipo de pensamento. Mas aqui ele mostra a capacidade produtiva, a questão de produção de cada uma dos produtos que eles fazem, de biscoito, massas, tá? Ele fala sobre a farinha de trigo, então uma das ações que eles estão fazendo aqui é que eles estão se tornando autossuficientes, então o que eles produzem de farinha de trigo, gordura, eles estão repassando a maior parte para as operações próprias e revendendo somente o excesso, o excedente. Então isso é uma estratégia bem legal, que está diminuindo bastante o custo deles, mas eles ainda, querendo ou não, sofrem com isso, mas estão tomando já essas decisões para não sofrer mais com essa variação de preço tão gritante, tá? É uma empresa que particularmente eu gosto bastante da gestão dela, é uma gestão bem inteligente, tá? Então eles sabem que tem um impacto com o dólar, então eles têm alguns swaps de dólar para não sofrer tanto com o câmbio, né? Ah, legal. Vamos fazer em cima desse por enquanto. Ó, o trigo, esse gráfico aqui ele faz o seguinte, ele vê o mercado e o custo M dias aqui, tá? Então o preço médio de aquisição do estoque da M dias versus o preço de mercado. Então ele mostra o seguinte, que em março de 2018, que estava a comparação lá em cima, compravam 1 tonelada de trigo por 183 reais, dólares, perdão, 183 dólares por 1 tonelada. Agora, a mesma tonelada está equivalendo a 225, ela já chegou a 238. Então agora, como o dólar deu uma caída, então ele já conseguiu diminuir bem, então foi para 226, 223, agora voltou a subir um pouco para 225. E a expectativa não é das melhores quanto ao dólar. Então eles estão tomando algumas decisões para fazer interno já. Você pode ver que pegar um interno, por exemplo, ó, esse óleo de soja. Óleo de soja, você pode ver a oscilação, então em novembro de 2018 ela chegou a 3.420 por tonelada, né? Isso daqui é reais. E eles estão aqui a 2.825. Por quê? Porque eles são autossuficientes quanto a isso. Então eles não sofrem tanto com essa variação, tá? Então aqui tem o lucro bruto, enfim, tá? Tem todos os dados aqui para você analisar e eu acho que vale a pena ver. Se você quiser entender um pouco mais da empresa e ver alguns indicadores econômicos frente a ela, eu indico muito você usar a Fundamentos, porque ela consolida tudo aqui, a questão de valor de mercado que a empresa tem, quanto que é o dividend yield, quanto ela paga de provento para os seus acionistas com base no preço dela. Então, no último ano aqui está em 1%, ou seja, ela não é uma empresa que paga muito dividendos. Por quê? Porque ela é uma empresa que ainda está reinvestindo nela mesma, tá? Então isso é legal entender. O ROI agora está de 11,4%. Tá? E aqui mostra alguns indicadores, dados históricos, se você quiser analisar um pouco mais a fundo, tem bastante coisa nesse site e ele me ajuda a sustentar algumas decisões minhas, tá? Então aqui você consegue ter uma análise muito mais criteriosa aqui de margem líquida, margem bruta, tá? Mas só ele não é o suficiente ainda, tá? Eu gosto bastante, e se você não conhece eu vou apresentar agora, que é a plataforma do Vicente Guimarães, que é do Pense Rico, onde ele consolida todo o mercado, ele pega as ações e coloca todos os indicadores nela para facilitar. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei a M Dias Branco, né? Então aqui eu já abri ela para você ver como esse site funciona, né? Então aqui ele mostra alguns gráficos históricos que são importantes para sua análise. Por exemplo, preço sobre lucro, ou seja, o preço que ela está atual dividido pelo lucro que ela estimou, que ela já teve já. Então a gente chega aqui num preço sobre lucro da empresa de 22,17, sendo que em 2014 ela já esteve a 77,48 de preço sobre lucro, tá? E um pouquinho mais recente aqui, vamos pegar 2016, ela teve a 67,12. Ou seja, é o menor preço sobre lucro histórico dela. O que pode sim representar uma oportunidade, porque a empresa ela está reinvestindo para diminuir os custos e aumentar os investimentos. E isso bate de frente com esse preço sobre lucro, diminui o lucro
e os preços foram seguindo porque os analistas foram diminuindo, aumentando o risco dela, mas é uma empresa em crescimento que pode dar grandes lucros no longo prazo, se ela conseguir combinar muito bem isso, a redução do preço das commodities, né, os preços de produto dela, com o crescimento da Piraquê e dos outros produtos delas que vem crescendo também, tá? Então uma empresa bem rentável ela, né? Então aqui também tem o PVP, tem o VPA, né, que é o valor patrimonial sobre ação, sobre o preço sobre valor patrimonial, tá? Que ela mostra o crescimento aqui. Aqui tem o trimestral também, que seria o PL, né, o patrimônio líquido. A margem bruta, então você pode ver que a margem dela oscila, que é aquilo que a gente analisou aqui agora, né? Mas ela está num patamar interessante agora. Ano passado foi bem pesado para ela, mas tem a possibilidade de aumentar bastante aqui, né? De cair, perdão. Porque esse daqui é a margem bruta, então é onde tira o produto, quanto sobra. Então isso daqui está caindo agora por isso, porque aumentou muito o preço de custo e algumas despesas também, tá? Até pela Piraquê, tá? Então vem caindo aqui, mas está em torno aqui de 10%. E a margem bruta está em torno de 37%, que é uma margem boa para esse segmento. Não dá para analisar todos juntos. Esse segmento, essa margem é interessante, tá? E aqui ele mostra de maneira mais simplificada, né? O ROI da empresa, ele já chegou a ser 30,57%, que é um ROI altíssimo para esse tipo de empresa. E agora está num patamar aqui de 11,4% de ROI, que é conforme você investe na empresa, quanto ela vai rentabilizar o seu capital. É isso que diz esse indicador, tá? E aqui também tem o lucro líquido frente aos dividendos. Você pode ver que o lucro líquido, desde 2011, ela vem crescendo regularmente aqui. Teve um impacto aqui em 2014, né? E em finalzinho aqui de 2015 também. E agora esse impacto que veio aqui, de novo, combinação dos dois, os custos do produto e também da Piraquê. E aqui tá o gap que a gente tá vendo lá no gráfico, né? Que também mostra aqui, ó, abriu mais ou menos aqui e foi parar aqui embaixo, justamente por essa análise um pouco mais difícil aí dos analistas. Eu vou falar minha visão agora para vocês, tá? Se não ficou claro com essa falação toda aqui, né? A minha visão é que essa é uma empresa em crescimento. Se você está na fase de retirada, de acumular patrimônio e já retirar para utilizar, essa empresa não faz sentido porque ela não é uma boa pagadora de dividendos e está com um risco acima da média. Se você está pensando em longo prazo, em investir para acumular o patrimônio, para começar a aportar nela, designar um percentual dessa carteira para essa empresa, eu acho que é uma empresa interessantíssima porque ela mostra profissionalismo na gestão. Então, até aqui no relatório, todos os relatórios das empresas, elas passam o contato, né? Para você falar com o RI, para você falar com as pessoas responsáveis para qualquer dúvida. E eles são bem abertos, eles respondem rápido, então você pode baixar as calls que eles fazem pelo site do RI deles, tá? Então vocês vão ver que, olha, aqui tem desde o vice-presidente do investimento até o RI aqui, né, que é a relação com os investidores, para você tirar algumas dúvidas da empresa. Então, uma empresa que é focada em gestão, ela consegue controlar muito bem os custos. Me surpreendeu, na verdade, porque com o dólar e tudo mais, eu achei que ia ter um impacto um pouco maior, e com a Piraquê sendo recente, então já conseguiu gerar um caixa e tem projeções de encerrar o ano com um caixa positivo interessante. E melhor ainda, o que eu gosto é que tem muitas oportunidades de crescimento. Então, eu vejo isso como uma interessante oportunidade de investimento, e quando a empresa está caindo é o melhor momento para você adquirir essa empresa. E eu dedicaria aí em torno aí de 2 a 5% da sua carteira nela, mas é uma empresa interessante para rentabilidade futura e para crescimento, porque de novo ela não vai falhar agora, o caixa dela é muito maior do que isso, né? E essas aquisições têm muito a agregar nela, e quando ela conseguir fazer essa parte do trigo, a produção do trigo dela, conseguir fornecer para as unidades próprias dela, ser autossuficiente do trigo, ela vai estar muito menos exposta ao mercado exterior, o que vai beneficiar ainda mais o lucro líquido dela, beleza?
Gente, é isso. Eu espero que você tenha entendido como eu faço uma análise direta de ações. Eu passei aqui rapidamente, tá? Mas eu gosto de ler todo o relatório, eu gosto de enxergar todos os dados, eu gosto de comparar com outras empresas do mesmo setor. Mas aqui foi uma maneira mais rápida de mostrar alguns sites e como eu faço essa análise. E eu espero que seja tenha tido valor para você, tenha aprendido alguma coisa aqui nessa falação toda. E se gostou, curta o vídeo, compartilha com quem possa se interessar. Me siga no Instagram, @alexvigato. Eu sempre faço toda semana live lá direto no Instagram, tá? Falando sobre um tema da semana. Eu falo sobre organização financeira, investimento. Então me segue lá que eu boto muito conteúdo e você vai curtir pra caramba. E eu espero ter ajudado e vamos seguir lá. E você sabe, né? Foca na fortuna. Valeu!